E aí galera, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar de um anime onde o futebol é jogado nas ruas, com as suas próprias regras e cheio de adrenalina? Não. Estou falando de futebol de rua, também conhecido como Fut-to-Rue. Se você não conhece, vou falar um pouquinho dele aqui, no meu, no seu, no nosso, Os Animes, Filmes e Séries. Bora para o vídeo. E aí galera, tudo bem com vocês? Reginaldo Vulgo Sauro, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes de começarmos, você já sabe, né? Já vai deixando o like, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa o sininho acionado para receber notificações aqui do canal, certo? Bem, vamos lá. Futebol de rua. Esse anime foi transmitido aqui no Brasil no ano de 2005 pela Cartoon Network, certo? E depois de alguns anos, em 2013, ele foi exibido no bloco Copa Toon. Quem assistiu o Cartoon Network sabe do que estou falando, né? Da Copa Toon. E ele traz consigo a história de 5 amigos que se unem para formar um time de futebol de rua, certo? Esse anime, ele não é só sobre futebol, certo? É sobre amizade, justiça e quebra de regras quando elas não fazem sentido. Porra, tudo isso? Como assim, Reginaldo, quebra de regras assim? É porque na cidade de Maryport, onde o anime se passa, galera, o futebol de rua é considerado um esporte de delinquentes, certo? Por que é considerado isso lá? Porque ele é jogado em qualquer lugar, certo? Então, você pode jogar ele numa praça, pode jogar numa construção, pode jogar em um ferro velho, pode jogar até dentro de um navio cargueiro, na praia, enfim. Então, ele é visto como um jogo de delinquentes, certo? Mas enfim, vamos falar um pouquinho dos personagens, que são eles. Sebastian, ou Tag, ele é o líder do time, certo? E capitão. Também tem o Gabriel, o Cabeça, junto com os gêmeos Tech e Nox. E depois, para formar um time, se juntam a eles, Heloise, que ela é neta do fundador do instituto onde é que eles moram, né? O Instituto Rifles, que até eles recebem o nome do time como os Rifles, certo? Em alusão ao instituto. E eles conhecem o Tubarão, que é um órfão que mora ali no porto de Maryport, junto com seus amigos. E ele sempre jogou futebol de rua, que até então no primeiro contato ali dos Rifles, né? Até então eles não entendem um pouquinho do futebol de rua, assim, né? Aí o Tubarão explica um pouquinho das regras para eles, onde que são as 3 regras essenciais: solidariedade, respeito e honra, certo? E ele explica um pouquinho como o futebol de rua funciona, certo? Aonde que a bola não sai e você pode usar qualquer elemento assim dito dentro do campo para poder fazer jogadas. E o futebol de rua só para em 3 momentos, onde que se estiver passando um caminhão de bombeiro, um carro fúnebre ou uma ambulância, o jogo é interrompido. Ele não para um carro de polícia porque, como foi dito, ele é considerado um esporte de delinquente, então a polícia sempre está no pé dos jogadores, certo? Onde que eles param o jogo por um momento, fogem da polícia e depois em outro local eles recomeçam, certo?
Então, assim, depois de verem como é que o futebol de rua funciona, eles têm a brilhante ideia de fazer uma Copa do Mundo de futebol. E com a ajuda do Federer, né, que é um ex-jogador 3 vezes campeão do mundo, e onde é que ele tem um instituto que ajuda crianças carentes em todo mundo, ele gostou dessa iniciativa deles de fazer esse campeonato. Então ele ajuda eles a trazer outros times de outros países para a primeira Copa do Mundo de futebol de rua, certo? E depois de um torneio rápido ali, eles conseguem ser campeões. E durante a Copa do Mundo eles mudam os nomes. Eles não mais são os rifles, eles são os azuis de Maryport, certo? Então, depois de eles serem campeões do mundo, galera, os gêmeos Technox, eles são meio que convidados para jogar o time de futebol da cidade. Então, com a saída deles, eles procuram uns novos jogadores. E depois de um tempinho ali, eles conseguem encontrar o Jeremias, né? Que ele veio transferido de outra escola para o Instituto Rifle, perdão. E a Samira, que é uma garota que tem uma habilidade monstruosa. Então eles conseguem uma nova formação dos azuis, certo? Galera, esse anime ele tem 3 temporadas, aonde que a primeira mostra a primeira Copa do Mundo, a segunda as eliminatórias para a segunda Copa do Mundo, certo? E a terceira onde que mostra um pouquinho do amadurecimento dos jogadores, certo? E recentemente ela tem uma 4ª temporada, aonde mostra os futuros jogadores, né? A nova geração dos azuis. Essa temporada não está dublada em português, certo? Eu só encontrei ela em inglês. Que pena. Se vocês quiserem dar uma olhada aí, pode procurar aqui no YouTube aí, vocês vão ver. E nessa 4ª temporada, o principal é o Dragãozinho, né? Que é um garoto ali que a sua mãe dá aula no Instituto Rifle. E ele sempre foi um grande fã dos azuis. E nessa 4ª temporada meio que ele continua com o legado do time bicampeão, né? Quer dizer, no final da 3ª temporada não dá para saber direito se eles ganham a Copa do Mundo novamente. Mas vamos se dizer, o legado dos campeões mundiais de futebol de rua, eles levam com eles, certo? Galera, futebol de rua é um anime para quem gosta de futebol aí, que eu aconselho a assistir se você nunca viu, ok? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui no meu, no seu, no nosso Os Animes, Filmes e Séries. Fui!